Imagine um silêncio absoluto, um vazio que se estende por bilhões de quilômetros, onde um único corpo celeste flutua, banhado pela luz distante de uma estrela. A Lua, nossa companheira de jornada cósmica, sempre esteve lá. Um farol prateado na escuridão da noite, um símbolo de constância e mistério que inspirou poetas, cientistas e sonhadores ao longo de toda a história humana. Nós a mapeamos, pisamos em sua superfície poeirenta e acreditamos ter desvendado seus segredos mais profundos, classificando-a como um mundo geologicamente inerte, um satélite silencioso e imutável. Mas e se tudo o que pensávamos saber estivesse prestes a mudar? E se, sob essa aparência tranquila e fria, a Lua estivesse, neste exato momento, passando por uma transformação sutil, mas profunda, que só agora começamos a detectar? Recentemente, sensores de alta precisão enviados para orbitar nosso satélite captaram um sinal inesperado, uma anomalia que desafia nossos modelos mais avançados e nos força a olhar novamente para aquele rosto familiar no céu, com uma nova dose de curiosidade e até mesmo de apreensão. A Lua não está parada, ela está mudando de temperatura de uma forma que ninguém previu. E essa descoberta pode reescrever o futuro da exploração espacial e nossa própria compreensão sobre o sistema solar. Desde as primeiras observações com telescópios até as missões Apollo, que trouxeram pedaços da Lua para a Terra. Cada nova informação parecia confirmar a mesma história. A Lua era um corpo frio e morto. Seu núcleo, acreditava-se, havia se solidificado há muito tempo, encerrando qualquer atividade vulcânica ou tectônica. As variações de temperatura em sua superfície eram consideradas extremas, mas previsíveis. Um ciclo brutal de calor e frio impulsionado apenas pela presença ou ausência da luz solar direta, sem uma atmosfera para moderar esses extremos. Durante o dia lunar, que dura cerca de 2 semanas terrestres, as temperaturas podem superar os 120 graus Celsius, o suficiente para ferver água. Durante a longa noite lunar, o frio é igualmente implacável, despencando para 170 graus negativos. Esse ciclo era tido como uma constante, um ritmo imutável no coração do nosso sistema. No entanto, os dados mais recentes, coletados por orbitadores como o Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, começaram a pintar um quadro diferente e muito mais dinâmico. Esses instrumentos, equipados com sensores térmicos de uma sensibilidade sem precedentes, revelaram que a superfície lunar está se resfriando, mas não de maneira uniforme e nem na velocidade que os cientistas esperavam. Em certas regiões, especialmente perto das crateras permanentemente sombreadas nos polos, a mudança é mais acentuada. É como se estivéssemos observando um gigante adormecido que lentamente começa a se mexer em seu sono profundo, emitindo sinais sutis que só agora temos a tecnologia para perceber. A ciência se deparou com um novo quebra-cabeça e as peças não se encaixam mais na imagem antiga de um satélite inerte. A grande questão que ecoa nos corredores das agências espaciais é: o que está causando essa mudança? Uma das primeiras hipóteses levantadas pelos cientistas aponta para o interior da Lua. E se o núcleo lunar não estiver completamente morto como se pensava, a ideia de que ainda existe calor residual no centro da Lua, um eco distante de sua formação violenta há bilhões de anos, está ganhando força. Esse calor interno, embora fraco, poderia estar escapando lentamente para a superfície, alterando o gradiente de temperatura de forma desigual. Imagine uma brasa quase apagada, escondida sob uma espessa camada de cinzas. De fora, tudo parece frio e sem vida, mas no fundo, um calor tênue ainda irradia, influenciando sutilmente o ambiente ao seu redor. Os cientistas acreditam que algo semelhante pode estar acontecendo. Fraturas profundas na crosta lunar, talvez criadas por impactos de asteroides no passado, poderiam estar agindo como chaminés, canais por onde esse calor interno escapa mais facilmente, criando pontos de anomalia térmica na superfície. Essa teoria transforma nossa visão da Lua, sugerindo que ela possui uma dinâmica interna, um pulso fraco mas presente, que continua a moldar seu estado. A Lua não seria apenas uma rocha flutuante, mas um corpo com uma história geológica, que ainda está sendo escrita, silenciosamente, sob nossos olhos. Outra linha de investigação fascinante explora a própria composição do regolito, a camada de poeira e rochas fragmentadas, que cobre a superfície lunar. A forma como essa camada isola o interior da Lua, do frio extremo do espaço, é um fator crucial. As missões Apollo já haviam revelado que o regolito é um isolante térmico surpreendentemente eficaz, mas os novos dados sugerem que suas propriedades podem variar significativamente de uma região para outra, muito mais do que se imaginava. Antes, o tamanho dos grãos e a composição mineral do solo lunar podem influenciar diretamente a rapidez com que o calor é perdido para o espaço. Regiões com regolito mais fofo e poroso poderiam reter o calor por mais tempo, enquanto áreas com solo mais compacto ou com diferentes minerais poderiam irradiar mais rapidamente. Essa descoberta tem implicações diretas e muito práticas. Conhecer as propriedades térmicas do solo lunar é fundamental para o planejamento de futuras bases humanas. Imagine construir uma habitação sobre um terreno que, durante a noite lunar, perde calor muito mais rápido do que o previsto. Isso exigiria um consumo de energia muito maior para manter os sistemas e os astronautas aquecidos, comprometendo a viabilidade e a segurança de toda a missão. É como escolher o local para construir uma casa na Terra, sem saber se o solo é rochoso, arenoso ou pantanoso. Cada detalhe, por menor que pareça, pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso, mas as implicações vão muito além da engenharia e da logística. A mudança de temperatura na Lua nos obriga a repensar a presença de um dos recursos mais valiosos para o futuro da exploração espacial: a água. Sabemos que existem vastos depósitos de gelo de água escondidos nas crateras dos polos lunares, regiões que nunca recebem a luz direta do Sol, e que são alguns dos lugares mais frios do sistema solar. Essas reservas de gelo são a chave para o estabelecimento de uma presença humana sustentável, pois a água pode ser usada para beber, produzir oxigênio para respirar e até mesmo ser decomposta em hidrogênio e oxigênio para a fabricação de combustível de foguete. A Lua poderia se tornar um verdadeiro posto de abastecimento no caminho para Marte e além. No entanto, a estabilidade desses depósitos de gelo depende diretamente da manutenção dessas temperaturas ultracongelantes. Se a Lua está passando por uma mudança térmica, mesmo que sutil, isso poderia afetar a estabilidade desse gelo ao longo de escalas de tempo geológicas, ou talvez até mais rápido. O que aconteceria se essas regiões começassem a aquecer? Mesmo que apenas alguns graus ao longo de séculos, o gelo poderia sublimar, escapando lentamente para o espaço e se perdendo para sempre. A descoberta de que a temperatura da Lua está mudando nos lança um alerta. Nosso tesouro congelado pode não ser tão eterno quanto pensávamos. Precisamos entender essa dinâmica com urgência, para saber onde e como acessar esse recurso, antes que seja tarde demais. Esta nova compreensão da Lua, como um corpo dinâmico, abre portas para tecnologias que antes pareciam ficção científica. Se a Lua possui um gradiente de temperatura interno, mesmo que fraco, isso significa que existe um fluxo de calor, e onde há fluxo de calor, há potencial para gerar energia. Poderíamos, no futuro, utilizar geradores termoelétricos, dispositivos que convertem uma diferença de temperatura diretamente em eletricidade, perfurando a superfície lunar para aproveitar esse calor residual. Essa seria uma fonte de energia constante e confiável, independente
independente da luz solar, resolvendo um dos maiores desafios para a sobrevivência durante a longa e escura noite lunar, que dura 14 dias terrestres. A mesma Lua que nos apresenta um desafio térmico pode também nos oferecer a solução. Estamos começando a enxergar nosso satélite não apenas como um destino, mas como uma plataforma, um laboratório natural e um recurso em si mesmo. A tecnologia que estamos desenvolvendo para estudar essas mudanças de temperatura, como sensores mais sensíveis e modelos computacionais mais complexos, terá aplicações que vão muito além da exploração lunar. Elas nos ajudarão a entender melhor outros corpos celestes, como Marte, Mercúrio ou até mesmo luas distantes de Júpiter e Saturno, que também podem esconder segredos sob suas superfícies geladas. Essa jornada de descoberta nos lembra de uma lição fundamental. O universo está sempre nos surpreendendo. Quando pensamos que finalmente entendemos um lugar, ele nos revela uma nova camada de complexidade, nos forçando a abandonar velhas certezas e abraçar o desconhecido com humildade e admiração. A Lua, esse objeto tão familiar em nosso céu, está se revelando um mundo muito mais complexo e vivo do que jamais imaginamos. Não se trata de uma atividade geológica violenta, como vulcões ou terremotos, mas de uma pulsação sutil, um sussurro térmico que conta a história de um corpo que ainda evolui. A exploração espacial não é apenas sobre plantar bandeiras e coletar rochas. É sobre decifrar essas mensagens silenciosas que o cosmos nos envia. Cada nova descoberta, cada dado inesperado, é uma peça de um quebra-cabeça cósmico que nos ajuda a entender não apenas o universo, mas também nosso próprio lugar nele. A Lua, mais uma vez, se torna um espelho. No passado, ela refletia nossos mitos e sonhos. Hoje, ela reflete nossa capacidade tecnológica, nossa curiosidade insaciável e, acima do tudo, nossa própria jornada de aprendizado. O futuro da nossa relação com a Lua está sendo desenhado agora, neste exato momento. As próximas missões, como o programa Artemis, não serão apenas uma repetição das missões Apollo. Elas serão expedições científicas com o objetivo de construir uma presença humana permanente, de aprender a viver e a trabalhar em outro mundo. E a descoberta de que a Lua está mudando de temperatura torna essa missão ainda mais urgente e emocionante. Os futuros astronautas não serão apenas exploradores, mas também geólogos, engenheiros e cientistas planetários, trabalhando na fronteira do conhecimento humano, para desvendar os segredos que nosso satélite ainda guarda. Eles irão instalar sensores, perfurar o solo e mapear o fluxo de calor, transformando a Lua em um observatório de si mesma. O que eles descobrirem lá não ficará restrito aos livros de ciência. Irá moldar o futuro da nossa espécie, abrindo o caminho para que a humanidade se torne verdadeiramente interplanetária. Estamos à beira de uma nova era, não apenas de exploração, mas de habitação espacial. E a Lua é o nosso primeiro passo. Essa mudança sutil na temperatura lunar nos força a refletir sobre a própria natureza da mudança e do tempo. Olhamos para o céu e vemos um objeto que parece eterno e imutável, um marco constante em nossas vidas. No entanto, a ciência nos mostra que, mesmo nas escalas de tempo mais vastas e nos lugares mais silenciosos, nada permanece verdadeiramente estático. Tudo no universo está em um estado de fluxo constante, de transformação lenta e perpétua. A Lua está mudando, assim como a Terra muda, assim como nós mudamos. Essa descoberta nos conecta a um ritmo cósmico, nos lembrando que somos parte de um sistema dinâmico e interligado. A Lua não é um objeto separado de nós. Ela é parte da nossa história, do nosso ambiente e agora do nosso futuro. Compreender suas mudanças é compreender um pouco mais sobre o universo e sobre nós mesmos. O que estamos vendo acontecer a 380 mil quilômetros de distância é um lembrete poderoso de que sempre há mais para descobrir, sempre há um novo mistério a ser desvendado. A Lua não está morta. Talvez ela estivesse apenas dormindo. E agora lentamente ela começa a despertar. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário.